ninguém treina o exército do Burkinabe. Pronto. Porque nós temos um conceito, gosto de dizer às pessoas, vou dizer agora mesmo. Vocês, europeus e outros, vossas tropas lá, foi Deus que vos ensinou a fazer guerra? Será que vocês são mais inteligentes que nós? Temos o mesmo cérebro. Então nós também vamos desenvolver a guerra como a guerra que temos. Ninguém vem para nos treinar. E ninguém sabe fazer esta guerra melhor que nós. Isso posso lhes dizer. Se exércitos europeus vierem aqui enfrentar os terroristas nas nossas condições, eles vão morrer. Somos nós quem conhece esta guerra. Somos nós quem a conduz. Somos nós quem se prepara para lutar neste conflito. Ninguém virá combater por nós. Isso é algo intrínseco a nós, burkinabês. Portanto, tudo o que fazemos com a Rússia, se precisarmos de equipamentos, a Rússia, de qualquer maneira, abriu as portas. Tudo o que queremos pagar, eles estão dispostos a nos vender. Portanto, isso já é um avanço significativo. Vocês sabem que há muitos países por aí a quem quisemos pagar com o nosso dinheiro. E eles recusaram, não é? Sim, muitos países europeus e tudo, eles recusaram totalmente vender-nos equipamentos. Mas a Rússia nos vende o que se quer. Segunda coisa, com a Rússia, nós compartilhamos muita experiência bélica. Eles estão em guerra. Uma guerra, eu diria, moderna. Nós também estamos aprendendo com a guerra deles. Nós estamos em guerra e eles também estão aprendendo com a nossa guerra. Vocês entendem o que quero dizer? Então, há uma verdadeira troca de experiências. Realmente, é um campo de atuação bastante restrito. Além disso, ninguém nos ajuda no terreno. São os soldados burkinabês que lutam, que reconquistam as nossas terras e que continuam a progredir. Ninguém sabe como isso avança. Até na formação, nos formamos entre nós. Ninguém forma o exército burkinabê. É isso. Porque nós temos um conceito que gosto de dizer às pessoas e vou dizer agora. Vocês, europeus e outros, em seus exércitos aí, foi Deus quem veio lhes ensinar a guerrear? Será que vocês são mais inteligentes que nós? Nós temos o mesmo cérebro. Então nós também vamos desenvolver a guerra com a nossa guerra que nós temos. Ninguém vem nos treinar. E ninguém sabe fazer melhor esta guerra do que nós. Isso posso vos dizer. Se exércitos europeus vierem aqui enfrentar os terroristas nas nossas condições, eles vão morrer. Somos nós que conhecemos esta guerra. Somos nós que a conduzimos. Somos nós que nos preparamos para fazer esta guerra. É preciso que os africanos parem de acreditar que como se Deus tivesse enviado um Messias para ensinar aos outros como fazer a guerra e que são eles que devem vir nos ensinar. Por quê? Podemos pagar por um equipamento vosso, que é tecnológico. Vocês vêm nos ensinar a usar o equipamento. Depois disso, vocês vão embora. É o que acontece com os russos, os chineses e os turcos. Vejam bem, os drones são equipamentos muito avançados. Quando se paga, eles chegam, mas isso geralmente leva alguns meses. Eles nos ensinam a usar o equipamento. E depois disso, o contrato termina, cada um volta para casa. Mas nos campos de batalha, é Burkinabê. São as nossas terras e somos nós. Vamos lutar pelas nossas terras. É essa a lógica. E os direitos humanos, senhor presidente, organizações internacionais acusaram-no de reprimir a imprensa independente e a sociedade civil. Há lugar para os direitos humanos no Burkina Faso? Direitos humanos no Burkina? O que é que eles chamam de direitos humanos? Eu não sei o que eles pensam. Você sabe, ninguém virá aqui financiar pessoas, doutriná-las para destruir os nossos países. Isso não vai acontecer. Você sabe quantas ONGs existem no Burkina? Conseguem imaginar? Pesquisem. Não são nem centenas, é muito, né? Não vou dar um número, façam pesquisas. Procurem o que cada ONG faz, acreditam mesmo que é humanitário, então há coisas assim que combatemos. Dizem que combatemos os direitos humanos, é isso, os direitos humanos. Nós lutamos contra o terrorismo para proteger nossas populações, então damos o direito à vida às nossas populações. É o primeiro direito, não é? O direito à vida. Será que não estamos lutando pelos direitos humanos? Nós lutamos para que as escolas que estão fechadas abram, para que as crianças possam finalmente ir à escola. O direito à educação não é um direito humano. Quem luta por nós? Quem nos ajuda? Essas mesmas pessoas que tanto falam dos direitos humanos, ninguém nos deu uma única bala para lutar contra os terroristas que matam nossos filhos, para lutar contra os terroristas que fecham nossas escolas, que destroem nossas escolas. Isso significa que os terroristas lutam contra os direitos humanos. Nós lutamos pelos direitos humanos e eles encorajam os terroristas. Quem luta contra os direitos humanos? São eles que o dizem. E eu falava-vos já de certas coisas que se passam na Europa e tudo. Mas é lá que eles lutam contra os direitos humanos. Senão aqui os direitos humanos existem. E tenham em mente algo, os direitos humanos vêm da África, não vêm de nenhum outro lugar.
Vem da África e da África Ocidental. Aqui, as primeiras cartas que tratavam dos direitos humanos foi aqui na Confederação AIS, mais precisamente no Mali, é a Carta de Kurukanfuga. Portanto, os direitos humanos eram conhecidos pelos africanos. Éramos bem organizados, uma sociedade bem organizada, cada um com seus direitos, inclusive os direitos das mulheres. Foi na África que os direitos das mulheres existiam. Em outros lugares, isso simplesmente não existia. E são eles, justamente, que podem nos falar sobre os direitos das mulheres ou os direitos humanos? Eles não conhecem absolutamente nenhum direito. Quem é que fala dos direitos humanos? Quem foi que bombardeou as crianças em Libitué? Quem bombardeia as crianças por toda parte, lança bombas sem distinção, matar crianças e coisas, é isso os direitos humanos? Não é isso que nós fazemos. Nós lutamos pela vida das nossas populações. Nós os protegemos, nossos soldados morrem para os proteger. Fazemos tudo para abrir nossas escolas, para os educar. Fazemos tudo para subsidiar o camponês, fazer a agricultura para que não passem fome. Fazemos tudo para perfurar poços para que as pessoas tenham água potável. Quem é que luta contra os direitos humanos? São eles mesmos. Eles não têm o mínimo respeito pelos direitos lá dentro. E aqueles VDPs acusados de violações muito graves? E as investigações prometidas? Quem acusa os VDPs de graves violações? Que provas apresentaram? Nós mesmos que recrutamos VDPs para certas ações, eles estão presos. Esses VDPs estão presos e eles sabem onde estão. E nós dissemos que qualquer um, isso não é qualquer um. Escutem, nós somos adultos. Somos adultos. Não podemos deixar que nos vejam como sub-humanos. Sabemos o que fazemos. E é essa mentalidade também que é perigosa. Porque muitas vezes, alguns líderes no Ocidente e tal, veem os africanos como sub-humanos. E então eles vêm aqui como se viessem nos ensinar coisas. Eu lhes disse que o direito à vida, somos nós que ensinamos isso ao resto do mundo. Ninguém nos ensina isso. Então é verdade que houve alguns pequenos problemas, alguns VDP. Alguns cometeram abusos ou outros estão na prisão. Não há escrúpulos quanto a isso. Agora, tudo o que eles dizem, que provas tiveram? Nada. Somos nós que, quando as pessoas nos acusam, realizamos as investigações. E muito frequentemente descobrimos que é o que chamamos de perfídia. Os terroristas vêm e cometem massacres em diversos locais, muitas vezes utilizando os nossos uniformes. Inclusive, frequentemente, dizem que é o exército. E depois eles vão embora. Eles vieram com os uniformes do exército. Sim, mas não somos nós. Eles colocam nossas bandeiras, todos os nossos símbolos e depois vêm agir. E os terroristas publicam vídeos. Ouçam isto. Por que não veem? Os terroristas publicam nas redes sociais vídeos onde estão com os nossos uniformes, com as nossas vestimentas e tudo. Eles vão fazer ações. E depois eles filmam, eles davam a essas pessoas, a esses indivíduos para dizer que são as nossas forças. Eles sabem muito bem porque são eles mesmos que vão para lá. Como fizeram para ter o canal com os terroristas para ter as imagens? Como eles fazem? Há pessoas que até têm a audácia de nos dizer que filmaram. Eu me lembro de uma vez, uma ONG que, por imagem de satélite, eles viram malianos, supostamente cometendo forças malianas, supostamente cometendo atrocidades. Eles nem têm vergonha. Eles não têm a inteligência de saber que o que dizem não é certo. Por que eu digo não tem inteligência? É porque eles veem o negro sempre como um sub-humano. Caso contrário, se vocês têm a capacidade de ter satélites para ver forças cometendo atrocidades, mas não têm essa capacidade para ver os terroristas, vocês nos insultam, então. Aqui, toda a nossa luta é pela sobrevivência das nossas populações e pela segurança delas. E vivemos bem. Vivemos bem. Estamos em boa harmonia. Não poderíamos ir onde quiséssemos e assim não conseguiríamos agir. Podem passear no Burkina. Podem ir a todo lugar que quiserem. Vão ver o que está mudando no Burkina, o que as pessoas apreciam na nossa revolução e tudo mais. Isso fará muito bem a vocês. Neste canal compartilhamos informações relacionadas à política, notícias ligadas à geoestratégia africana e particularmente dos Camarões. Eu quis compartilhar isso com vocês. Não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificação para as próximas publicações. Tchau!